Bom dia, meus amados. Deus abençoe a amada igreja aqui presente. Deus abençoe a você que está nos acompanhando pelo Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, a você que está nos acompanhando também pelo Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe as vossas famílias, que possamos nesta manhã, mais uma vez, crescer mais um pouco na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. Hoje a nossa lição está especial. Nós vamos falar hoje no capítulo 16 a 19 de Gênesis. Você que está em casa tem uma Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta aí nesses capítulos, a partir do capítulo 16 de Gênesis. E pega uma canetinha, um lápis para você marcar. A lição está maravilhosa. Você vai amar a lição, vai aprender com o Antigo Testamento muitas coisas. Então, não deixa de abrir a sua Bíblia. Ao abrir a sua Bíblia durante o culto, mantenha a sua Bíblia aberta. Essa é a regra do crescimento do crente. E nós estamos num período um pouco difícil no nosso planeta Terra, onde estamos passando esse momento aí de pandemia, o vírus, as vacinas estão chegando. Muitos dos nossos irmãos e amigos já estão sendo imunizados, graças a Deus. Vão torcer que tudo dê certo para que o nosso povo esteja imunizado. Mas a igreja do Senhor, ela não para. A igreja do Senhor, ela continua trabalhando. É a nossa missão. Se a igreja esconder, fugir da sua missão, fica ruim. O que seria do mundo se nós, cristãos, não enfrentássemos as lutas e provações e não cumprisse o ID de Jesus? Jesus mandou ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, e essa é a nossa missão, tá bom? Então nós queremos, nesse momento, nós vamos orar nesse momento, nós vamos agradecer a Deus, esse momento nobre de estarmos todos aqui presentes, ou melhor, diante do Senhor, para cultuar o Senhor e para o nosso crescimento espiritual. Você que está em casa e deseja algo do Senhor, claro que todos nós desejamos, feche os seus olhos, coloque eleve os seus pensamentos ao Senhor, e nós vamos suplicar o Senhor para abençoar você, abençoar a sua casa. Bendito e eterno, único Deus, obrigado, meu Pai, por esse momento especial, aqui na casa do Senhor, no teu templo, lugar de adoração. Ó Deus, nós estamos aqui para o nosso crescimento espiritual. Obrigado a Deus pela presença do Senhor na nossa vida, nesse templo feito pelo Senhor, aonde o Senhor é permanente, aonde o Senhor é residente, aonde o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Deus, te pedimos que o Senhor cuide dos nossos irmãos, dos nossos amigos, aqueles que estão acometidos de uma enfermidade. Ó Deus, recupere os nossos irmãos para que eles possam ter uma boa saúde e continuem caminhando diante do Senhor. Mas, ó Deus, se as provações forem grandes, o Senhor nos ajude a suportar, a vencer, a caminhar, a crescer diante do Senhor. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu povo aqui presente, obrigado por ser o nosso único e todo-poderoso Deus. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Vamos chamar aqui a nossa equipe de louvor. Pode vir à frente. Nós vamos estar louvando o Senhor com o hino do HCC, Grandioso És Tu. Tá? Você que tem um HCC em casa, esse hino é oficial da Escola Bíblica Dominical. Você que tem também os seus dízimos, suas ofertas, quiser colocar agora, mas daqui a pouco nós vamos ter também o momento dos dízimos das ofertas, tá? Você vai poder também dedicar a sua vida ao Senhor. Então nós vamos estar louvando o Senhor com esse hino do HCC, Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuta as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre altar, maravilhado e agradecido venho também a mim, minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Vamos engrandecer o nosso Deus. Vamos falar com Deus, agradecer as maravilhas. Eu quero convidar a irmã Raquel para vir ao microfone. Ela vai estar falando com Deus, agradecendo pela sua vida, agradecendo também a Deus por você que está nos acompanhando nas redes sociais. Oremos. Senhor Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pela chuva que cai sobre a nossa terra, Senhor. Obrigada por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, Pai. Peço agora que abençoe cada um que se encontra aqui presente, cada um que está, Senhor, cultuando com a gente através, Senhor, da live, que o Senhor pela internet, que o Senhor vai estar abençoando cada um, seja com seus familiares, Pai, seus entes queridos que estão enfermos. Peço, Senhor, que tenha misericórdia daqueles que estão enlutados, Senhor, que perderam seus queridos irmãos, amigos, filhos, Senhor, que o Senhor possa estar consolando, Pai. Pai eterno, seja com a direção do culto, que tudo seja, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Que seja tudo dirigido por Ti, Senhor. Que nada que a gente faça seja por nós mesmos, mas seja através do Teu guiar, Senhor. Use-nos pela Tua graça e misericórdia, Pai. Peço, Senhor, por missões. Senhor, abençoe, Pai, cada missionário, cada projeto, que o Senhor possa estar na frente, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A nossa lição
é a lição de número 7. Deus age contra o pecado. E, se vocês observarem, vão observar hoje, Gênesis capítulo 16. Deixe aberto aí, não feche a sua Bíblia, não. Primeiro eu vou fazer um apanhado do capítulo 16 até o 19, e depois a gente fecha nos textos, em alguns variantes aqui da nossa lição. Porém, eu quero dar ciência aos irmãos sobre o tema. O tema é Deus age contra o pecado. O pecado tem sido algo que tem devastado a nossa nação. O mundo, vamos dizer assim, o mundo. O pecado é assim. E nós estamos passando esse momento difícil, que se chama pandemia, por causa do novo coronavírus, o novo coronavírus, que é a Covid-19. Tudo isso, amados, eu não tenho medo de falar essa verdade. É consequência do pecado. É consequência do pecado. Desobediência da humanidade. É desobediência. E pior de tudo, desobediência de muitos daqueles que se dizem filhos de Deus. Que se fosse só o mundo, ok. Tá? Deus não iria agir da maneira dele como tem agido, mas tem muitos nossos irmãos vivendo isso, tá? Em pecado, errando, fazendo coisas erradas, em prostituição física e espiritual. Tá? Então, Deus age contra o pecado. E nós vamos observar isso. Capítulo 16. Bota aí, abre a sua Bíblia, no capítulo 16 de Gênesis, nós vamos observar. Primeiro nós temos aqui, a Agar, ela foi dada por mulher a Abraão. Nós vamos conhecer mais um pouquinho essa história, vamos relembrar essa história, de que a Sara, ela não poderia ter filhos. Tá? Então, Abraão também já era de idade. Abraão, ele tinha 86 anos quando ele foi pai pela primeira vez, porque o segundo ele foi 100, tá? Então, Abraão tinha 86 anos, capítulo 16, a gente vai conferir, vamos conferir, tá bom? Gênesis 16, a gente vai observar o que Abraão, tinha Abraão 86 anos quando Agar deu-lhe um filho, né? E foi o Ismael. E a gente observa que havia uma tristeza no coração de uma mulher estéril. Toda mulher que ela não pode ter filhos, ela fica triste. Tá? Ela fica triste porque todas as mulheres têm filhos e ela não tem. Então, há uma tristeza no coração. E o que acontece? O que aconteceu aí? A Bíblia diz que a Sara, no capítulo 2, ela fala com Abraão e ela estava impedida de ter filho, e ela então falou com Abraão que iria dar a serva dela para Abraão. Abraão então pegou a serva, tá? E teve filhos e ela se engravidou. Tá? E houve um problema. Tá? Houve um problema ali, que quando Agar, ela se engravidou, ia ter um filho de Abraão, e ela então começou a esnobar um pouquinho da sua senhora, porque ela era serva da Sara, que era a primeira mulher de Abraão, e ela começou a esnobar, e então a Sara deu uma afugentada nela, como diz aí no capítulo 16, versículo 6, tá? Abraão então falou a Sara: eis aí a tua serva, está às tuas mãos, faz conforme você quiser. E a Sara então maltratou e ela fugiu de sua presença. A Bíblia diz que ela fugiu da face da sua senhora. Mas aí ela foi abordada pelo anjo, tá? O anjo, o versículo 7, vai mostrar que ela foi achada pelo anjo. O anjo então mandou ela voltar e se humilhar, porque ela foi agraciada por Deus, tá? Tendo a bênção de ser mãe, tá? E aí ela voltou, o anjo mandou que ela voltasse, ela voltou e ela pediu perdão e ficou por ali. Bem, mas vamos mais à frente, o capítulo 17, Deus já muda o nome de Abraão, tá? Porque quando Abraão tinha 99 anos, o anjo apareceu a ele, tá? No capítulo 17, versículo 1, os irmãos vão observar que o anjo apareceu a Abraão e falou algumas coisas para ele. E disse: olha, eu sou o teu Deus. Primeira coisa que
disse aí o próprio Deus para Abraão: eu sou o teu Deus. Deus era muito amigo de Abraão. Abraão tinha uma amizade muito grande com Deus, conforme eu e você nós temos também. E porque Abraão era fiel, ele era fiel em tudo. Então, Abraão, Deus falou para ele: anda na minha presença, tá? Eu sou o seu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ó, essa palavra aí, ser perfeito. Essa palavra ser perfeito parece que tem muitas coisas, se a gente olhar à luz dessa frase, ser perfeito. Perfeito em tudo. Perfeito no andar diante de Deus, perfeito no agir com os seus servos, porque Abraão, ele tinha muitos servos, vamos dizer assim, a sua casa tinha muitas pessoas, eram trabalhadores, e ele cuidava bem dos seus trabalhadores, ele não maltratava os seus trabalhadores, ele fazia culto com os seus funcionários, vamos dizer assim, que era servo deles, ele fazia culto, eles trabalhavam alegre, eles tinham comida, tinha roupa, tinha tudo do bom e do melhor, porque Abraão, ele era um homem perfeito diante de Deus. E Abraão, eu creio que ele ensinou os seus liderados a também ser fiéis ao Senhor, tá? Nos dízimos, nas ofertas, no culto, na adoração ao Senhor. Então, deveria haver entre eles uma perfeição. O que Deus queria era isso. Está aí no versículo 1. E aí a palavra do Senhor diz lá no versículo 5, Deus chamou Abraão e diz assim, no versículo 5, não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei de ser posto. E aí vem o versículo 6, far-te-ei multiplicar sobremaneira, e de ti farei uma grande nação, e reis sairão de ti. Bem, ele diz que em Abraão seria uma grande nação. Nós somos descendentes de Abraão, nós somos filhos de Abraão. Nós somos a grande nação. E ele fala lá no versículo 8, na parte final, que diz, e serei o seu Deus, eu serei o seu Deus. Então, o que Deus queria de Abraão, e o que Deus quer de cada um de nós, que nós não tenhamos outro Deus além do nosso Deus Jeová, além do Deus único, que nós não vemos com os olhos humanos, mas sentimos com os olhos da fé. Bem, aí as pessoas que estão no mundo ficam assim, mas como pode essas pessoas estão dentro da igreja, ouvindo palestra, pregação, se eles não estão vendo Deus? Irmãos, a nossa presença aqui já é uma visão que nós temos, que estamos vendo um Deus todo-poderoso, porque se nós não crêssemos nesse Deus, não estaríamos aqui. Nós temos certeza que Ele está nos protegendo, está nos ensinando. A maior certeza disso é o que falamos da Bíblia. As pessoas que vivem no mundo ficam abismadas de ver o crente trazendo uma palestra, uma pregação, uma pessoa que não sabe ler e escrever trazendo fazendo uma grande explanação. E isso é obra do Espírito Santo. Pronto, só aí nós sabemos que Deus existe. A fé que nós temos em um Deus que nós não vemos com os olhos da fé, mas Ele está dentro de nós, isso é prova que existe um Deus. Isso é prova que Ele está conosco. E Abraão, ele creu. A Bíblia diz que Abraão creu. E isso marcou a sua vida. Marcou a sua vida. Tanto que Deus, Ele disse a Abraão, tá? Lá no versículo 9, nós vamos observar, disse mais Deus a Abraão, ora, quanto a ti guardarás o meu pacto, tu e a tua descendência depois de ti, nas tuas gerações. Aí nós vemos Abraão, Isaque e Jacó. E aí de Abraão, Isaque e Jacó, chegou os reinados, os profetas, os juízes, e chegou até cada um de nós. Estamos aqui, chegou até nós. Estamos aqui hoje, somos descendentes de Abraão. Por que que Deus tirou de uma mulher estéril, quer dizer, é como aquela história, água de pedra, tirou água de pedra, da onde não tinha, Deus tirou, da onde não poderia ter filhos, Deus tirou um filho. Quem? A Sara, que era estéril. E Deus, foi Ele mesmo que botou aquela criança ali, ó, você está com o amado cerrado, você não pode ter filho, mas vai ter um filho. Acabou. E ela teve aquele filho, chamou Abraão. Por que que Deus quis que Abraão nascesse ali? Por causa da descendência de Cã, que vem da descendência de Caim. Porque Abel não deixou descendente.
A descendência de Caim era uma descendência mal, era uma descendência sanguinária. E aí, da descendência de Caim vem a descendência de Cã. Da descendência de Cã vem embora as pessoas fazendo as coisas erradas. E aí o que aconteceu? Deus tirou Abraão, e Abraão veio para mudar a história. E a história foi mudada e chegou até nós. E aí a Bíblia nos diz que, lá no versículo 12, a idade de 80, a idade de 8 dias, todo varão dentre vós será... Esse aqui foi o pacto. É o pacto que Deus fez, que todos deveriam ser circuncidados. E lá mais à frente nós vamos observar, no versículo 15, Deus muda o nome da Sara. A Sarai para Sara. Disse Deus a Abraão, quanto a Sara, tua mulher, não se chamarás mais a Sarai, porém Sara será o teu nome. Ele disse, vou abençoar, também dela te darei um filho, sim, abençoar-te-ei, e ela será mãe de nações, reis, povos sairão dela. Ao que Abraão prostrou, com o rosto em terra, riu, e disse ao seu coração, a um homem de 100 anos, há de nascer um filho, e dará à luz Sara, que tem 99 anos. Então, nós observamos que a promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu 25 anos depois. Às vezes nós estamos aguardando, alguém chega para você, acontece uma coisa na sua vida, calma, Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem algo para você. E às vezes nós queremos que as coisas aconteçam amanhã, no dia seguinte. Não tem como. Nós temos que esperar no Senhor. Nós temos que esperar na graça do Senhor. A hora, é o tempo de Deus, não é o meu tempo, não é o tempo nosso. É o tempo de Deus, é o tempo que Ele vai agir. Então nós não podemos ter pressa. Abraão foi pai, primeiramente, com a sua a escrava, que a Sara tinha dado a Abraão, aos 86 anos. 25 ou 24 anos depois, Abraão tem outro filho, que é o Isaac. Então Deus cumpriu a promessa. Está aí, tá? Depois disso, Abraão, ele ficou muito alegre, porque ele viu que a sua mulher já estava grávida, tá? Nós vamos observar isso daí no capítulo 17, versículo 24. Abraão tinha 99 anos, quando lhe foi circuncidado a carne do prepúcio. Mais na frente nós vamos ver que Ismael também, aos 13 anos, já filha da escrava. Tá? Essa circuncisão era a cirurgia, né, no sexo masculino do homem. Então, todos deveriam ser circuncidados. Eles eram conhecidos como os hebreus, como os judeus também faziam isso. Mas no tempo de Paulo disse, olha, nós estamos na graça, nós não precisamos mais disso. Tá? Então, eles se tornavam hebreus, se tornava judeu, que fizesse essa cirurgia aí, né, cortando a pele do prepúcio, né, do sexo masculino. Bem, vamos ao capítulo 18, que aparece, aí já começa a surgir os problemas de Sodoma e Gomorra, tá? Aparece três anjos de Abraão. Nós vamos observar isso aí, observando também a leitura na Bíblia. Aparecem os anjos de Abraão, eles conversam com Abraão e falam que Deus tinha um recado para a Ló, o seu sobrinho, e para aqueles que fossem justos ali. A Bíblia diz que Abraão aqui, ele falou, mas se lá tivesse 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Aí, a conversa dele com Deus, e Deus, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Mas se tiver aí menos, não vou destruir a cidade. Então, Deus estava ali, mas só que não havia mais justo. Até as mulheres das filhas, até os genros das filhas de Ló, também não eram pessoas justas. Eles amavam muito aquela terra da Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que precisavam ser destruídas. E Abraão, então, ele ficou ali aguardando enquanto os três anjos entram na cidade.
Eles entram na cidade e vai na casa de Ló. Tá? Nós vamos observar agora, nós vamos observar o capítulo 18, quando Abraão, ele entra, aliás, quando os anjos entram ali. Mas tem um versículo aqui, vamos observar ali, a conversa de Abraão está aqui no versículo 23 ao 31, tá? Do capítulo 18, quando ele fala sobre essas pessoas justas ali. Mas Ló recebe 2 anjos em sua casa. Tá? Capítulo 19, ele recebe 2 anjos em sua casa. E os anjos queriam dormir na praça. Os anjos queriam dormir na praça, mas Ló não queria que eles dormissem na praça. E lá no versículo 5 do capítulo 19, e chamando a Ló, perguntaram: onde estão os homens? Quem disse isso? As pessoas da cidade, os moradores da cidade. Onde estavam os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, para que conheçamos. Tá? Essa palavra aí, conheçamos, é uma palavra que tem ainda muito mais diferente do que vocês possam imaginar. Tá? Quando ele fala o conheçamos. Os anjos eram muito bonitos, tá? É a perfeição de Deus. O pecado da cidade de Sodoma e Gomorra era prostituição. Era prostituição, tá? Era prostituição ali. Para vocês entenderem um pouquinho esse versículo 5, nós vamos mais um pouquinho avançar no versículo 6 e 7, tá? Que diz assim: então Ló saiu-lhe à porta, fechando atrás dele. Foi atrás e fechou a porta. Versículo 7. Meus irmãos, olha a humildade, que não eram nem irmãos. Tá? Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Essa palavra perversamente vem de perversão, de pessoas pervertidas. Sabe o que significa essa pessoa pervertidas? Tá? Nós vamos muito mais além. Pessoas pervertidas era o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Homem com homem, mulher com mulher. Era o pecado de Sodoma e Gomorra, era adultério de homem com homem, mulher com mulher. Essa era a prostituição. Deus queria destruir a cidade por isso. Isso chegou a uma exaustão, Deus já não estava suportando. Está aí, vocês vão observar aí. Aí o versículo 8, Ló, ele tomou a ousadia de cometer um erro. Ele diz assim: eis aqui tenho 2 filhas que ainda não conheceram o varão. Então ele não queria que eles, vamos dizer assim, violentassem sexualmente aqueles homens anjos. Eles não queriam. Então ele quis dar as 2 filhas deles, está ali, que não conheceu o varão. Trarei para fora e lhes farei como vocês fazem, como vocês bem quiserem, ao parecer. Somente nada façais esse homem, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Ele reconheceu que aqueles eram homens de Deus, eram santos, homens criados de Deus, os anjos. E aí, os anjos de Deus, vendo aqueles homens da cidade que eram pervertidos, o sexo deles era animal. Deus, então, fez com que os anjos puxassem lá para dentro de casa, fechou essa porta, e eles então, e os anjos cegaram aqueles homens. Eles ficaram cegos, ficaram para lá e para cá e não conseguiam andar. Eles ficaram totalmente sem visão. E aí os anjos chegaram para Ló e falaram assim: olha, chama as suas filhas, seu genro, vamos sair da cidade, porque nós vamos destruir essa cidade urgentemente. Não tem cabimento de ficar mais aqui, vocês não podem, não tem como. E aí Ló chamou as 2 filhas que ele tinha, tá? A primogênita e a mais nova: vamos embora, vamos sair da cidade. Chamou os genros, não, nós vamos ficar nessa cidade. Nós nascemos aqui, fomos criados aqui. Eles também eram pervertidos e ficaram. Ló leva a sua mulher, leva suas filhas, sai da cidade, mas a mulher tem um fracasso porque ela amou o mundo, ela amou as coisas do mundo, e a Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal porque ela amou aquela cidade. A Bíblia diz que
lá no versículo 15, 19 e 15, ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, levanta-te, toma a tua mulher, tuas filhas, e aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. E o versículo 16, 19 e 16, ele, porém, se demorava, pelo que os homens apegaram pela mão a ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Deus, ele cumpre as suas promessas. Tá? Deus, ele fez uma obra muito importante na vida de Ló. E ele teve que sair da cidade. Pega a sua revista, então os irmãos já sabem. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Isso está diferente nos nossos dias, irmãos? Não está diferente, não. O pecado do Brasil, o pecado do mundo, está nisso daí. As pessoas estão fazendo as coisas, como os animais. As pessoas não estão mais pensando, as pessoas não estão olhando para Deus. A Bíblia diz claramente que Deus fez um homem e uma mulher, e ele diz, multiplicai sobre a face da terra. E as pessoas estão fazendo tudo errado. Deus não suportou o pecado de Sodoma e Gomorra. Deus não suportou. Para isso tem um nome. Vamos avançar na lição, depois a gente volta. Página 36, abre aí, tá? Qual era o nome desse pecado? Página 36, lá em cima vocês vão ver na segunda coluna, assim, risco para os que decidem apartar-se da bênção. Ali embaixo você vai ver, mais abaixo aí, 18, 22, e depois Gênesis 19, 5. Você vai ver que está escrito aí. Trazei aqui fora para nós, para que os conheçamos intimamente. Tá? Essa é a outra versão. Para que conheçamos intimamente. Eles queriam violentar sexualmente os anjos. Olha que tamanho absurdo. Porque eram homens bonitos, formosos, criados por Deus. Tá? A versão original vai falar sobre isso daí. Conheçamos intimamente. E aí, vocês vão observar ali, qual era o nome do pecado? Sodomia. A sodomia era um dos pecados condenados na Bíblia por implicar em uma perversidade fora do comum. Moisés proibiu em relação à prostituição em Deuteronômio 23, 17. Paulo afirmou que as pessoas dadas a tal pecado estão cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa. E esse era o pecado. Era o sexo erradamente, era a relação sexual errada. Não era isso. Os homens, eles se apaixonavam uns pelos outros. As mulheres, é bíblico, irmãos. Eu estou falando da Bíblia. Não tem medo de falar o que está aqui, não. A Bíblia condena. E o pecado de Sodoma e Gomorra foi isso. Por isso que a cidade foi destruída. Nós, como os filhos de Deus, nós também não aceitamos essas coisas. A sodomia é um pecado que Deus não suporta. Deus não suporta. Moisés proibiu. Paulo falava duramente contra isso. Por isso que a cidade foi destruída. Vamos à lição. Vamos para alguns apanhados aí. Página 34, entre a bênção de Deus e o costume da terra. E aí nós temos logo abaixo aí mais um teste para a confiança de Abraão entre a promessa de um herdeiro e o seu cumprimento. Passaram 25 anos de espera. Ele está lá na fila. Talvez você está na espera de uma promessa. Vai nascer, vai sair, vai chegar. Aquilo que Deus projetou para a sua vida vai chegar. Talvez Deus projetou algo para a sua vida daqui a 10 anos, você tem que esperar. Talvez você vai conseguir isso já na idade, já na terceira idade, na quarta idade. Então nós temos que aguardar. Abraão, ele só recebeu a bênção do Senhor na quarta idade, chegando para a quinta.
Tem a primeira idade, que é juventude, a segunda idade é meia idade, a terceira idade vai até os 70 anos, 75, a quarta idade dos 75 em diante. E Abraão, eu acho, já estava chegando aí quase à quinta idade. E ele recebeu as bênçãos 25 anos depois. A promessa foi feita para ele aos 75 anos. Então nós temos que ter paciência em esperar o que Deus tem para cada um de nós. Está aí, tá? E esse texto aqui, ele é muito bonito. O escritor, ele escreveu assim, isso nos confortaria, enquanto esperamos que algumas promessas se cumpram para nós. A cura de uma enfermidade, a conversão de uma pessoa, a família, a solução para uma crise familiar. Isso é verdade. Quantas pessoas se converteram através daquela oração que a mamãe e o papai vinham orando? A mamãe e o papai já morreram e as pessoas se converteram anos depois da sua morte. A promessa se cumpriu. Então Deus cumpre a hora que Ele quiser. A página 35, a bênção é confirmada por um sinal. Aí a fase final da instituição do pacto, iniciada em 15, versículo 8, confirmada em 17, 2, 14, inclui a multiplicação da descendência de Abraão, a doação da terra de Canaã, a mudança dos nomes do casal, de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, a instituição da circuncisão era o sinal do pacto, e eles cumpriram aquilo ali dolorosamente, eles cumpriram. Então, quando eles faziam a circuncisão, era uma dor tremenda que eles sentiam, dias após dias sentindo. Então, nos demonstra que a vida cristã não é fácil. Quando a gente aceita Jesus, nós vamos enfrentar lutas e provações, mas nós não voltamos atrás. Nós não voltamos atrás. E aí nós temos aí a promessa renovada, ao meio-dia. Nós vamos na página 36, que diz aí do risco para os que decidem apartar-se da bênção. Foi o que aconteceu, nós já falamos. Ló, ele estava muito bem perto de Abraão, ele saiu, ele quis ficar perto da cidade, depois foi habitar na cidade, e deu errado. Como diz o ditado, deu ruim. Ele não podia, mas ele fez. Mas tudo isso era a propósito de Deus, para que se cumprisse o poder de Deus, para que Deus destruísse aquela nação adúltera. Tanto eles eram adúlteros fisicamente, como adúltero espiritual. Deus, Ele cumpre as suas promessas. E o que nós estamos vivendo hoje não é diferente. Não é diferente. Nós estamos vivendo hoje esse mesmo pecado no nosso mundo. Por isso que algumas coisas não estão acontecendo. As coisas que aconteceram no ano de 2019, de 2020, perdão, não puderam acontecer, não vão acontecer em 2021, porque Deus decidiu, não vai ter. Os eventos que vocês fizeram, não vai ter por causa da desobediência do povo. E não está tendo. Que beleza, a gente tem um feriadão pregando a palavra de Deus nas igrejas. Pena que muitos crentes não querem ir para a igreja. Decidiram ficar em casa. Continua naquele negócio, fica em casa. Jesus está voltando. Alguém falou para mim, pastor, será que Jesus está voltando? Não. Eu disse, olha, eu estou acreditando, porque eu não vou ficar igual a Paulo. Paulo ficou, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Não vou ficar como Paulo, mas quem sabe Deus está voltando. Cortou tudo de 2021, Deus é Deus, Ele é dono do mundo, não vai haver isso, vai haver aquilo outro, mais isso, aquilo outro, não tem nada disso esse ano. E aí, quem sabe, a cabo da vacina, Ele vai estar voltando, resgatando a sua igreja. Irmãos, a vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais, a todos nós, vamos nos preparar, vamos continuar, porque nós não sabemos a hora que Ele vem. A Bíblia diz que nós não sabemos a hora que vem o Filho de Deus. Então nós temos que nos preparar. O tema, ele fala, Deus age contra o pecado. Ele está agindo contra o pecado, vai continuar agindo contra o pecado. Mas para tanto, Ele precisa de nós.
Ele precisou de Ló. Ló ficou na indecisão, e o Senhor viu que ele era viu que ele era justo, segurou nas mãos dele: vamos sair da cidade. Porque Deus não deixou ele ser destruído, porque Abraão falou: Senhor, se lá tiver um justo. E o justo era justamente Ló, o seu sobrinho. Abraão conhecia o coração do seu sobrinho. Abraão sabia que ele era justo, e não deixou perecer ele e as suas 2 filhas. Mas a mulher, infelizmente, deu ouvido à serpente, e ela ficou. Ela se perdeu. Nós temos muitas pessoas se perdendo porque estão dando ouvido à serpente. A lição do próximo domingo, é do número 8, vai falar os benefícios da fidelidade, tá? Os benefícios da fidelidade. Aí vai falar do capítulo 21 de Gênesis até o 27. E nós vamos falar do nascimento de Isaac, nós vamos falar aí no mais um pacto. Deus leva Abraão, fala com Abraão para levar o filho dele para o monte, para ser imolado, a morte de Sara. Nós vamos chegar a vários temas que nós vamos trabalhar no próximo domingo. Eu convido você para estar conosco, para acompanhar conosco. Nós vamos falar um pouco aí sobre os benefícios da fidelidade. Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando, Deus abençoe os irmãos, que possamos crescer na graça e no conhecimento. Nós vamos orar ao nosso Deus, nós vamos suplicar o nosso bom Deus pela sua vida. Se você tem algo que você deseja do Senhor, peça ao Senhor. Não tenha pressa de receber, não fica reclamando. Claro que nós somos humanos e às vezes nós falhamos, como ontem mesmo eu ouvi alguém falando: questionei com Deus. Às vezes é normal as pessoas questionar com Deus, os filhos questionam com o pai, tá? Eu vejo as crianças questionando com o pai, com a mãe, e o pai chama atenção, e a gente vai sempre sermos assim, sempre ser assim, questionando com Deus, mas nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Vamos orar mais uma vez. Pastor Elvison, venha ao microfone. Vamos agradecer a Deus e logo após nós vamos orar silenciosamente, e essa parte nós vamos estar encerrando, e que Deus possa continuar abençoando você e a sua casa. Bom dia, amados. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, justiça, misericórdia e sabedoria, nós louvamos o Teu santo e precioso nome, Pai. Te agradecemos por esta manhã, na qual podemos estudar a Sua palavra, na qual podemos, ó Pai, estar aqui para reunidos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Muito obrigado, Pai, por revelar a Sua palavra a nós, por não nos deixar sem instrução. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada irmão, pela bênção de podermos estar reunidos como igreja do Senhor. Agradecemos pela vida do Teu servo, pastor Helenilson, que foi usado como instrumento do Senhor para trazer essa lição aos nossos corações, Pai. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor para que vidas tenham sido, ó Pai, alcançadas pela Tua palavra neste momento, que em nossos corações, ó Pai, transformação tenha chegado, Pai, porque sabemos, Pai, que necessitamos a cada dia de ser moldados pelo Senhor. Sem o Senhor nós nada somos, nada podemos fazer, ó Pai. Não há salvação fora do Senhor. Ó Pai, nós agradecemos porque em Teu Filho amado Jesus Cristo o Senhor nos dá perdão pelos nossos pecados. Muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre nós. Dê-nos a cada dia, ó Pai, um coração contrito diante do Senhor, arrependido pelas nossas falhas e entregue em Suas santas mãos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.